Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos iniciando mais uma live, Orai Sem Cessar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e agradeço a sua companhia. Vamos orar, iniciando esta nossa live. Senhor, nós somos gratos porque, apesar do momento difícil que estamos vivendo, devido à pandemia, devido à contaminação pelo coronavírus, devido ao impacto financeiro, ao isolamento social. Tempos difíceis, ó Pai, verdade. Mas mesmo assim, a nossa fé não é abalada. Mesmo assim, nós temos visto a boa mão do Senhor operando milagres nesse tempo tão difícil. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado pela tua bênção. Obrigado pelo teu favor imerecido nas nossas vidas. Continua a nos aguardar, ó Pai, e livrar-nos de todo o mal. Abençoe todos aqueles que estão sofrendo, ó Pai, por causa do Covid, seja porque perderam entes queridos, ou porque estão contaminados, ou desempregados, enfim, ó Deus, que a tua boa mão, teu amor, a tua providência seja com todos. Suplicamos, ó Pai, que esta epidemia acabe logo, que se encerre e voltemos à normalidade das coisas. Tudo isso nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos continuar o nosso estudo em Atos dos Apóstolos. Então, Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Mas antes de ler Atos, eu quero ler um texto do Antigo Testamento, tá? Então, deixa aí Atos, capítulo 2, versículos de 1 a 4 marcadinho na sua Bíblia. E nós vamos ler um texto lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 e versículo 29. Então, Joel, capítulo 2, versículos 28 a 29. Depois eu lerei Atos 2, de 1 a 4. Diz assim a Escritura lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Derramarei o meu espírito. Vamos agora ler Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então vamos lá, versículo a versículo desse texto tão maravilhoso que é o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito. Então nós vamos empregar um pouco de tempo, não vamos encerrar esta lição hoje, né? Aliás, isso vai se estender por quase todo o capítulo 2 de Atos, né? Mas temos então o cumprimento da profecia feita por Joel, pelo profeta Joel, que eu li no início. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Pentecostes é um termo grego que quer dizer quinquagésimo. E é o nome grego da festa dos judeus, chamada Festa da Colheita. A segunda festa listada lá nas festas anuais que o povo deveria celebrar. Por que Pentecostes e não festa da colheita, como era dito anteriormente? Tá? Por causa da influência grega que o povo de Israel sofreu por volta do século III antes de Cristo. Então, invasores gregos acabam tomando o poder sobre a Palestina, consequentemente sobre Israel,
e eles são dominados durante muitos anos por essas sucessões de governantes gregos. Entre eles, o pior de todos, Antíoco Epifânio, né? E nesse período, a fala grega acabou sendo incorporada no meio, né, do povo judeu. E então essa festa chamada Festa das Colheitas, a Festa das Semanas, enfim, mais Festa da Colheita, né? Acabou recebendo esse nome grego, Pentecostes, quer dizer quinquagésimo ou 50. Por quê? Essa festa da colheita era celebrada 50 dias após a Páscoa. Então, 50 dias após a Páscoa, celebrava-se essa festa da colheita. Essa festa poderia durar 7 semanas, porque era o tempo da colheita, né? E aí, durante esse tempo, eles ofereciam sacrifícios, eles festejavam, eles adoravam, etc. Então, essa festa, primeiramente, era celebrada no campo, na roça. Depois, ela foi também celebrada no templo, se tornou uma festa de peregrinação. Mas, originalmente, ela era uma festa do campo, né? Uma festa onde se honrava ao Senhor com as primícias da colheita, agradecia ao Senhor pela colheita. Tá? Então, uma festa importante, uma festa agrícola, uma festa alegre, e aonde se oferecia ao Senhor os frutos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Então, Pentecostes é essa festa das colheitas. Se você quer se aprofundar nesse tema de Pentecostes, na festa em si, eu deixei um link aí na página da igreja. Você vai lá na página da igreja, nas publicações, lá vai ter um link de um professor da Universidade de Teologia da Igreja Metodista, e ele faz uma explanação bem simples, porém muito profunda e detalhada desta festa. Então, quero saber mais sobre a festa especificamente. Tem o link aí na página da igreja, você pode clicar e ler o artigo desse professor de teologia da Universidade Metodista, né, da FATEL, da Universidade Metodista, Faculdade de Teologia da Universidade Metodista. Então, dê uma olhadinha lá, é muito bom o artigo. Tá? Então, eles estavam reunidos nesta data, na celebração desta festa, reunidos no mesmo lugar. Pode ser aquele mesmo cenáculo, né, o quarto grande, onde eles se reuniram para fazer a eleição de Matias, que nós vimos no estudo de ontem, ou pode ser qualquer outro lugar que eles estavam reunidos. Não necessariamente precisa ser o mesmo lugar que eles estavam anteriormente. Eu quero fazer um adendo importante aqui. Algumas pessoas vão fazer um paralelo simbólico e tentar ligar a festa de Pentecostes e a teologia da festa de Pentecostes à descida do Espírito Santo. E tentam fazer algumas ligações, alguns paralelos entre a festa de Pentecostes, a festa das colheitas, as suas características, com a descida, esse derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas. E faz alguns paralelos até interessantes. Eu achei muito bacana os autores que fazem esse comentário, achei que tem um embasamento legal, mas eu sinceramente, após ler algum outro material, ler alguns outros autores, eu acho que não há ligação teológica entre a festa por si só e o derramamento do Espírito Santo. Lucas só se valeu de situar historicamente, quer dizer, por ocasião da festa. Então, a festa aqui só tem sentido para datar, para situar historicamente. Quando que aconteceu aquilo? Na festa de Pentecostes. Verdade. Mas não há uma ligação do termo Pentecostes com o Espírito Santo, ou não há nada nessa festa que tenha um equivalente à unção. Quais que são os símbolos do Espírito Santo no Antigo Testamento? O símbolo de ungir com óleo as pessoas, com a capacitação, então quando se derramava óleo sobre a cabeça das pessoas, numa ordenação de um levita, na ordenação de um sacerdote, na ordenação de um profeta, na coroação de um rei, enfim, quando se deitava óleo sobre instrumentos santos para serem consagrados, e etc. Então, esse derramamento do óleo é um tipo, uma figura do Espírito Santo no Antigo Testamento. E aquela fumaça chamada Shekinah, que enchia o tabernáculo, né, aquela igreja móvel lá dos tempos de Moisés, depois enchia o Santo dos Santos também no templo, né, aquela fumaça que aparecia, chamada Shekinah, a presença de Deus.
Aquela fumaça também é um tipo, uma representação tipológica do Espírito Santo no Antigo Testamento. Fora isso, nós temos o Espírito de Deus pairando sobre a face das águas, lá em Gênesis, numa ideia de que havia caos, mas também Deus tinha domínio sobre o caos, porque o Espírito estava ali dominando sobre o caos. Deus está presente, há domínio de Deus sobre aquela parte. Mas, de fato, ao estudar a festa de Pentecostes, é muito difícil você encontrar um paralelo forte que endosse que a festa por si só tenha uma função teológica para Lucas para explicar o derramamento do Espírito Santo. Há teólogos que falam que tem, e eu respeito, eu não sou dono da verdade e acho que as coisas. Conhecimento só agrega. Mas, particularmente, eu não vejo Lucas traçando nenhum paralelo teológico. Ele quer situar historicamente. Pastor Anderson, qual que é a função do Espírito Santo ter sido derramado na festa de Pentecostes? Não tem nada a ver com a festa. O autor só quis usar a festa para situar historicamente. Aliás, é um livro histórico. Lucas quer ser o historiador, óbvio, nos seus termos antigos, mas quer ser historiador. Então ele usou a ocasião da festa precisamente para situar historicamente. Não vejo dentro da literatura de Lucas alguma simbologia teológica para o derramamento do Espírito ter acontecido na festa de Pentecostes. É só para situar historicamente. Mas é a minha opinião. Você pode e deve discordar de mim, porque não é uma verdade assim que altere nada, né? É uma coisa bem simples, na verdade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para não dar ênfase nesse texto naquilo que é secundário. Né? A festa é secundária. O evento importante é o que acontece agora. Versículo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Então, veio do céu um som. O som era como um vento. Então, não vem o vento, né? Não venta na casa. O som é um som de um vento forte, mas o que vem é um som. Veja, do céu um som como de um vento impetuoso, um vento forte. Então, não veio o vento, veio o som. Então, questão auditiva. Não veio o vento, mas veio o som como de um vento forte. Então, som, ouvido. E encheu toda a casa onde estavam assentados. O som encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Então, som. Som como vento. Não teve vento, né? Não teve vento. Teve um som como um vento, e esse som foi audível a todos que estavam ali presentes. É o Espírito Santo, né? É o fenômeno, é aquela coisa, é quando o sobrenatural atinge o natural. É quando o intangível atinge o tangível. É quando aquilo que vai para além da razão e qualquer lógica chega aqui. É quando o Deus que é onipresente, onisciente, onipotente, eterno, vem para este espaço nosso limitado. A própria questão natural dá uma abalada. Então, esse som é a primeira característica que aparece desse derramamento do Espírito Santo. E apareceram distribuídas entre eles, versículo 3, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E então apareceram labaredas, e eles viram, né? Foi algo visível, algo audível e algo visível. Línguas como de fogo. Necessariamente não precisa ser língua de fogo mesmo, tá? Como de fogo. Então, conforme. Então, ao relatar essa visão, ao relatar esse fenômeno, não precisa necessariamente que ficou uma chama voando ali, etc. Mas é uma maneira de explicar o que aconteceu. Imagina, você, homem e mulher, de carne e osso, apesar de salvo, ainda pecador, e o Espírito Santo estar sendo derramado, assim, vindo à presença dele. Imagina que coisa maravilhosa, né? Então, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Então veio essa língua como de fogo, que aparentemente uma labareda, e pousa sobre todas as pessoas. Então essa questão do fogo. E é uma manifestação de Deus com fogo, né? E um outro local onde a gente vê essa manifestação, porque veja, essas pessoas não são queimadas por esse fogo.
Então, isso aqui não é um fogo de juízo, né? Talvez um fogo, símbolo de purificação, que também aparece às vezes no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Mas um episódio interessante, onde aparece um fogo e tem toda uma simbologia, é lá quando Moisés se depara com a sarça ardente, com o espinheiro pegando fogo, né? Pegava fogo, mas não se consumia, e saía uma voz do meio daquele espinheiro, e o fogo era visível. Então, talvez, esta teofania, essa manifestação do Espírito Santo, e essa questão do fogo, dá para se pensar num pequeno paralelo, mas não muito específico, com a manifestação da sarça ardente a Moisés. E alguns, então, dizer que aquela manifestação a Moisés foi o Espírito Santo e etc. Mas também nós temos que ter moderação naquilo que o que o autor quer falar que ele chega e fala. Então, a gente ficar muito querendo inventar coisa, criar coisa, é complicado, tá? Mas lembra, sim, aquele fogo que apareceu na sarça ardente. Então, é a manifestação de Deus ali, a manifestação do Espírito Santo. E veja, essa língua pousou sobre cada um deles, significando, eles ouviram e viram, né? Então, ouvir e ver. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora, esse outras línguas, às vezes dá uma interpretação, uma margem para uma manifestação chamada glossolalia, que basicamente são pessoas que têm uma manifestação de um idioma que ele é um idioma desconhecido, estático, assim, uma manifestação, uma manifestação, não saberia definir, né? Chamada glossolalia. Então, as pessoas falam uma série de línguas incompreensíveis, né? E é as próprias igrejas de raiz pentecostal, que emprestam do termo da festa aqui o seu nome para definir a sua teologia, defendem, né, que o batismo do Espírito Santo é evidenciado por essa glossolalia. Mas também outras línguas aqui, talvez até seja mais coerente com esse texto que nós vamos ver abaixo, esteja ligado a falar outros idiomas. Xenolalia, falar em idiomas estrangeiros, falar em idiomas estrangeiros. Em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom, eu já usei um espaço aqui numa das transmissões para falar sobre isso. Tá? É só você buscar pelo vídeo Pentecostes, está no YouTube, está aqui também. Então, eu já falei sobre esse tema de glossolalia. Depois eu posto o link aqui para a gente relembrar esse vídeo. Então, eu vou pular essa coisa aí de glossolalia e xenolalia, né? Se fala em outros idiomas ou em línguas espirituais. Mas o que eu vejo nesse versículo 4, e talvez é algo que vai ser evidenciado daqui a pouco nos versículos 5 e seguintes, que se falar em outras línguas tem mais a ver nesse contexto aqui de Lucas especificamente, tá? Não estou negando a primeira coisa, tá? Antes de alguém vir brigar com algum pentecostal, brigar comigo, não estou negando a primeira coisa. O que o texto me dá, eu falo, tá? E parece-me que esse outras línguas, pelo que vai acontecer do versículo 5 nos seguintes, aquela multidão de gente que ouve o evangelho, cada um na sua língua, está mais ligado à questão da universalidade do evangelho. Aquela coisa, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Ou seja, o evangelho vai se expandir universalmente. Então, falar em outras línguas, essa coisa que o Espírito concede de falar em outros idiomas de maneira sobrenatural, prefigura uma coisa muito importante, que é o evangelho e o seu caráter universal e internacional. O evangelho vai chegar a todos os povos e nações. Eu acho que é coerente com Lucas, com Atos, com o próprio Paulo e com aquilo que nós vemos em Atos quanto à pregação do evangelho. E veja, essas pessoas que estavam reunidas aqui na casa, os discípulas, já eram pessoas salvas, já eram pessoas que conheciam Jesus Cristo. E o Espírito Santo vem agora capacitá-los, porque não existe discípulo sem o Espírito Santo.
Não existe pregação sem o Espírito Santo. Não existe evangelismo sem o Espírito Santo. Assim como o corpo sem o Espírito é morto, uma igreja sem o Espírito é uma igreja morta. Uma pregação é mero discurso. Um evangelismo é um fracasso. Então, nós temos total dependência da pessoa do Espírito Santo, que nos capacita e inaugura esta missão, então, que Jesus havia prometido há pouco e que tinha sido prometido por Joel lá no Antigo Testamento. Ou seja, o Espírito Santo vem agora para iniciar. Quem inicia a igreja? Quem é o fundador da igreja? Quem é o autor desta igreja neotestamentária? É o Espírito Santo. Sem a capacitação do Espírito Santo, não haveria evangelismo. Não haveria Pedro, não haveria Paulo, não haveria Lucas, não haveria Bíblia, não haveria nenhum de nós. Somos totalmente dependentes do Espírito Santo. E eu acho que é isso que a gente deixa, às vezes, de lado nesse texto. A gente aqui se pega a falar se evidência de ter o Espírito Santo ou não está relacionada a falar em línguas. A gente fica aqui discutindo a questão da festa. A gente fica discutindo aqui a questão da língua de fogo. Ah, podia vir uma língua de fogo sobre a minha cabeça, etc. Né? A gente passa horas sem perceber o que é excelente nesses 4 versículos. Gente, o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Se tem língua, se não tem língua, se tem fogo, se tem vento, se é azul, se é amarelo, se tremeu, não tremeu. Gente, o ser humano e o que aconteceu ali com o ser humano é secundário, terciário. O que nós temos que extrair desse texto e o que é realmente importante para a gente enquanto igreja é o Espírito Santo está aqui. Nós não estamos sozinhos. Deus, quando Cristo é ascendido aos céus, ele não nos desampara, ele envia o seu Espírito. O Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho, está aqui conosco agora, para que compreendamos e vivamos a Escritura. Sem o Espírito nós não somos nada, não podemos absolutamente nada. Então a importância desses 4 versículos não é ficar tentando fazer voodoo com o negócio aqui, ficar tentando criar um monte de imagem, simbolismo e né? Aí tem gente que faz música para o vento impetuoso e não fala do Espírito Santo. Tem gente que fica rodopiando achando que vai aparecer uma bola de fogo em cima da cabeça. Tem gente que vê bola de fogo, não sei o quê. Mas o mais importante desse texto, o extraordinário, pararam para pensar, Deus está conosco. Jesus Cristo é o Emanuel, é o Deus conosco. Isso não se encerra com a ascensão. Pelo contrário, é muito mais intenso com a presença do Espírito Santo entre nós. Deus está aqui e agora conosco. É o que esse texto diz. Isto que é importante. Isto é o derramamento do Espírito. Que maravilha! Deus presente conosco aqui em casa, na sua casa, no nosso trabalho, enquanto dormimos, enquanto dirigimos, enquanto pregamos, enquanto oramos, o Espírito Santo presente conosco. Eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vemos o cumprimento desta promessa lá do Antigo Testamento, nesses versículos de Atos. Isto sim é que deve nos impactar. Não a festa, o fogo, a língua. O importante é Espírito Santo presente conosco. E eu quero aplicar isso numa coisa que eu vou ser repetitivo, né? Vou aplicar aquilo que é realmente importante. Não há igreja sem o Espírito Santo. Não há conversão sem o Espírito Santo. Não há evangelismo sem o Espírito Santo. Não há canção que glorifica a Deus sem o Espírito Santo. Isso é para dar uma quebrada na arrogância da gente. E ver que sem o Espírito Santo nem haveria igreja. Estariam até hoje trancados no cenáculo, onde quer que seja lá, e não teria igreja. Mas assim, quando o Espírito Santo é derramado, aí a igreja é inaugurada. O Espírito Santo é o fundador da igreja. O Espírito Santo é o capacitador da igreja. E eu encerro com a frase que eu já disse. Assim como um corpo sem o Espírito é morto, uma igreja sem o Espírito Santo é uma igreja morta. O que esse texto nos demonstra, nós somos totalmente dependentes deles. E a grandeza desse texto consiste nisso, o Espírito Santo entre nós, nos dando condição de compreender a Escritura. E que bom, glória a Deus pelo seu Santo Espírito que habita conosco. Amém. Então vamos ver os pedidos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, dá tempo, tá? Eu vou voltar aqui minha barrinha aqui,
tá? E você consegue ver aí. Pode dar tempo de você fazer o seu pedido. Então vamos lá. Pode orar agradecendo. Pode orar pedindo por outras pessoas. Então, antes de ler aqui, eu vou responder uma pergunta. Pastor, não é muita coincidência, Dani, muito grande que o Espírito desça juntamente no dia de Pentecostes, onde também simbolizava e tinha referência de Moisés descendo com as tábuas da lei no monte? Pode fazer um paralelo entre o Espírito, fé versus a lei e abraço, Mateus? Mateus, então, a festa originalmente, né, Sukkot, não previa isto, né? Depois, na questão pós-exílica, o pessoal vai tentar fazer uma ligação de Moisés descendo com as tábuas como parte da celebração da festa. Mas esta foi uma simbologia da festa recente. A festa original era só da colheita mesmo, era uma festa agrícola, né? Não havia essa situação. Mas há alguns teólogos que defendem, né? Há alguns teólogos que defendem isto. Mas aí nós teríamos que defender fora de Lucas. Porque, veja, o autor de Lucas não tenta fazer esse paralelo teológico, né? Ele tenta situar historicamente. Mas é meu ponto de vista, né? Pode ser que eu esteja errado, né? Mas é quando há esta inserção, né? Da festa da colheita, depois com essa descida de Moisés, mas é uma inserção posterior à própria festa. A festa originalmente não tinha muito essa ideia, era uma festa agrícola. Mas cabe também, estamos aí. Quanto mais conhecimento, mais enriquecimento. Então vamos lá, pedido do diácono Osni. Continuemos orando pela nossa irmã Nair, pela nossa irmã Maria de Lourdes e pelo tio do Osni, o João Antônio, que continuou na UTI, ainda em estado grave. Oremos também pela Cristina, que é sobrinha do Osni, também pela filha dela, que estão com Covid. Peço também oração por todas as famílias e que Deus tenha misericórdia de nós. São os pedidos do diácono Osni. Pedidos do presbítero Max. Peço oração pelo Eduardo Glatz e pela família, pela Eliane, que já está recuperada do corona, graças a Deus. Ela pede oração pela sua amiga Lidmara e pelo pai da Lidmara, o senhor Oliveira. O Max pede pela sogra do Eduardo, dona Marisa, precisa de um milagre. Pede oração também pelo Dr. Cuco, que está entubado e com Covid. Ele frequenta a Igreja Presbiteriana de Lages, é uma pessoa muito querida e precisa de um milagre. Então, o Dr. Cuco, membro da Igreja Presbiteriana de Lages, pede oração também pela Aidi, que está em casa, pela recuperação da nossa irmã Nair, pelo seu Mário João, que é o pai do chefe da Léo, né, lá na prefeitura, e também pede pelo seu colega de trabalho, o senhor Alexandre. Pede oração por todos os presbíteros, né, pela comemoração do seu dia. Primeiro domingo de agosto é sempre celebrado o dia do presbítero, né, e o mês de agosto nós temos o mês do presbiterianismo, né, mês das missões. A igreja faz 161 anos de organização aqui no Brasil, agora no dia 12. Então, uma data muito especial para a gente, né, o mês de agosto. Pede oração pelo nosso conselho e por todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Blumenau. A Rosana Rebelo pede oração pelos missionários, fato, né? Mês das missões. Então, orar pelos nossos missionários. E esses são valentes, são guerreiros mesmo. O missionário é. Nosso irmão Luiz Antônio Silva, lá de Caxambu, no sul de Minas Gerais, que nós conhecemos por Jojo. Pede oração pela vida dele, que Deus dê sabedoria nas suas decisões. Vamos orar sim, Jojo, com certeza. A dona Carmen pede oração pela sua família, em especial pelo Maurício e pelo Vitor, que estão em tratamento
de sinusite e otite. Pede oração pelo tio Daniel Ulloa, que também está em tratamento. Então, orar pela família da Dona Carmen. São os pedidos de oração que apareceram aqui para mim. Então, nós vamos orar. Senhor, nós intercedemos pela nossa irmã Nair, pela nossa irmã Maria de Lourdes, pelo nosso irmão João Antônio. Suplicamos a tua bênção, a tua cura, a restauração da saúde destes teus queridos, dessas tuas queridas, destes teus amados, das tuas amadas, ó Pai. Toma-os nas tuas mãos, Senhor, e restaura-lhes a saúde. Abençoe a Cristina, Pai, abençoe a filha dela também, toma-as nas tuas mãos e cure-as, ó Pai, segundo a tua misericórdia, segundo a tua vontade. Abençoe o diácono Osnia, nossa irmã Valéria e toda a sua família, suprindo todas as suas necessidades, Deus, e livrando de todo o mal. Pai, abençoe o presbítero Max, abençoe o Léo, abençoe a Ellen, abençoe a Hannah, o Max William, abençoe o Fernando, abençoe a Ana, abençoe toda a família do presbítero Max, ó Deus. Senhor, nós suplicamos e intercedemos pelo Eduardo, agradecemos pela Eliane, pedimos, ó Pai, pela Lidmara, pelo seu Olivério, pela Dona Marisa, pelo Dr. Cuco. Pai, pedimos também em favor da Aidi, pelo seu Mário João e pelo Alexandre. Pai eterno, o Senhor tem poder para curá-los. Nós colocamos eles diante de Ti, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é autor da vida e o Senhor também é aquele que determina os nossos dias de vida. Por isso, ó Pai eterno, nós descansamos no Senhor, porque eu sei que o Senhor fará o melhor para todos estes. Mas nós pedimos, ó Pai, apesar da nossa limitação, a cura e a restauração da saúde de todos estes irmãos e irmãs que precisam, ó Pai, da cura do Senhor. Abençoe também a Aidi. Deus, cuida dela, que ela se recupere, para a honra e glória do Teu nome. Senhor, abençoe todos os presbíteros, nesta data especial em que celebramos, oficiais da nossa igreja, que eles sejam capacitados pelo Espírito Santo dia a dia, ó Pai, para administrar a sua igreja civil e espiritualmente. Deus eterno, que de fato o coração do conselho da nossa igreja esteja cativo a Ti e à Tua palavra. Que as nossas ações, os nossos pensamentos sempre sejam guiados por Ti. Eu te agradeço, ó Pai, pelo conselho abençoado da Igreja Presbiteriana de Blumenau e suplico, ó Pai, as tuas ternas misericórdias, a tua bênção, o teu cuidado, a tua providência sobre a vida dos nossos presbíteros em disponibilidade e sobre todos os seus familiares. Senhor, abençoe os missionários da nossa igreja e de todas as denominações. Abençoe todos os missionários, ó Pai, em especial aqueles que são missionários em países onde há perseguição e até assassinato de cristãos. Te louvamos por estes homens e mulheres que de fato doam toda a vida para lhe servir, ó Pai. Sustenta-os, ó Pai. Cuida deles. Supre as suas necessidades. Toma os missionários nas tuas mãos, ó Deus. Abençoe-os, ó Deus, nos seus campos, nos seus ministérios. Pai eterno, abençoe todos os missionários que pelo mundo todo vivem para disseminar a tua palavra e muitas vezes colocando a vida em risco por amor do teu nome, para levar o teu evangelho aos não alcançados. Pai, abençoe muitos missionários e que a gente, enquanto igreja, tenhamos sempre disposição em apoiar, orando, financiando, ajudando todos os missionários e também enviando missionários. Ajuda-nos, enquanto igreja, a sermos bases de apoio às missões, ó Pai. Abençoe estes homens e mulheres, mundo afora. Pai, abençoe o nosso irmão, o Jojo, dê sabedoria a ele. O Senhor o ama, ele é teu servo, ele é teu filho. Toma-o nas tuas mãos, ó Pai. Cuida, fortalece, supre todas as suas necessidades. Abençoe também toda a família do Jojo, nos seus caminhos, nos seus planos, livrando eles de todo o mal. Pai, cuida do coração do Jojo, da sua mente, e que ele sempre seja, ó Pai, um servo teu, que o coração dele esteja em ti, Jesus. Cuida da vida do Jojo, Pai. E toda e qualquer decisão que ele for tomar seja iluminado pela ação do Espírito Santo. E que tudo o que ele fizer seja com paz em ti e com base na tua palavra. Abençoe também a Dona Carmen, abençoe o Omar,
Abençoe, ó Pai, o Maurício e o Vitor. Abençoe o seu Daniel Ulloa. Pai eterno, toma todos os familiares da Dona Carmen, do Brasil e do Chile, nas tuas mãos. Suplicamos, ó Pai, por estas vidas, pelo tratamento de saúde que estão fazendo, que fiquem curados para a honra e glória do teu nome. Pai eterno, nós colocamos diante de ti todos os irmãos e irmãs que assistiram ou que assistirão esta transmissão posteriormente. Que a tua bênção, o teu infinito amor esteja com todos eles. Cubra-os de bênçãos, supra suas necessidades e livre-os de todo o mal. E que esta pandemia, ó Pai, acabe logo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os abraços. Se você está assistindo e ainda não mandou um oizinho, mande, né? Para a gente conseguir enviar um abraço para ti. Então, boa noite, tia Efigênia. Boa noite, Chico. Deus lhes abençoe. Nossos tios, né, de Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Um abração para vocês. Boa noite, Aline. A Aline hoje está lá no quarto, né? Hoje ela não veio aqui na sala me assessorar. Boa noite, Dona Zeni. Boa noite, seu Dino. Boa noite, Ana Paula. Deus lhes abençoe. Nossos irmãos lá da Igreja Presbiteriana de Xanxerê, no Oeste Catarinense. Obrigado, viu, Dona Zeni, pela companhia. Boa noite, Claudete Bittencourt, nossa irmã de Itapema. Deus lhe abençoe. Um abração para ti. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Léo. Boa noite, presbítero Max. Deus lhes abençoe muito, abençoe toda a família. Obrigado pela companhia, né? Um abração para ti. Boa noite, Vandaimo. Que Deus lhe abençoe muito. Obrigado pela companhia. Boa noite, Marlene Vieira. Deus lhe abençoe. Um abração para ti. Um abração para Rosana Rebelo. Deus lhe abençoe também, Rosana. Uma boa noite. Boa noite, Marisa. Boa noite, presbítero Adir. Que Deus lhes abençoe. Um abração para vocês. Boa noite, Dulceleia, né, nossa irmã, sempre presente lá da Igreja Presbiteriana de Itapema. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Dani. Boa noite, Mateus. Que Deus lhes abençoe. Não esqueçam de se inscrever lá no canal, né, da Dani e do Mateus. Não esquece de deixar o link aí, viu, Dani, o Mateus, para as pessoas se inscreverem lá no YouTube. Tem bastante material bacana, desde vídeos engraçados até vídeos com teor bíblico. E se Deus quiser, até 2025 a gente vai fazer alguns vídeos falando do Chosen. Estou terminando de estudar os evangelhos aqui, viu, Mateus? Você me fez voltar a estudar os 4 evangelhos, para a gente produzir algum material aí baseado no seriado Chosen, tá? Então se inscrevam lá no canal da Dani e do Mateus no YouTube, um canal bem bacana. Boa noite, Solange, nossa amiga de Xanxerê, que Deus lhe abençoe, um abração para ti. Boa noite, Rosilda, que Deus lhe abençoe, um abração. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, Valéria, que Deus lhes abençoe, um abração para ti e para toda a família. Boa noite, seu Omar. Boa noite, Dona Carmen. Que Deus lhes abençoe. Tenham uma excelente noite. Boa noite, Helena. Boa noite, presbítero Paulo. Boa noite, Mateus. Que Deus lhes abençoe. Mandar boa noite para o Kiko também, né? Senão ele fica bravo, né? O Kiko é o gato da Helena, do Mateus, do presbítero Paulo. É um gatão cinza. Uma belezinha. Boa noite. Já dei boa noite, né, para a Dona Carmen. Dei boa noite para o Max. Então, vamos lá, barrinha. Boa noite, Jojo. O Jojo é nosso amigo, né? Lá da, amigo, irmão, né? Aqueles bem chegados mesmo, né? A gente fala que era filho, né? Mas ele é meio velho para ser filho, né? Então tem que falar que é irmão, né? Mas o Jojo é membro da congregação presbiteriana Monte Sinai, lá em Xanxerê, em Caxambu, no sul de Minas. Eu fui pastor 4 anos lá. E o Jojo era a minha ovelhinha, né? Que Deus lhe abençoe, viu, Jojo? Estamos com muitas saudades de você. Deus lhe abençoe muito. Um abraço apertado para ti aí e para toda a sua família, né? Muito bom ter a sua companhia. São os nomes que apareceram aqui para mim. Apareceu aqui Cleia Rocha. Então, boa noite, Cleia. Que Deus lhe abençoe. Tenha uma noite abençoada. Um abração para ti. Obrigado pela companhia.
Bom, caso o seu nome não tenha aparecido aqui, mesmo você tendo comentado, acontece, tá? Às vezes o Facebook faz umas coisas assim. Não fique triste. Sinta-se abraçado, né? E que Deus abençoe muito a sua vida. Então, nos comentários está aí também agora o canal do Dani, da Dani e do Matheus, né, da Daniela e do Matheus, que você pode se inscrever. É bem bacana o conteúdo deles lá, que são membros da nossa igreja, né? E depois nós vamos cobrar o merchandising deles. Então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã às 19 horas com o louvor e às 19h30 com a palavra. Teremos o prazer imenso amanhã de ouvir o presbítero Max, que será o mensageiro da noite, né? Que Deus abençoe muito o presbítero Max, que nos trará uma mensagem edificante amanhã às 19h30. Então, até amanhã.